Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Geraldo Varela. Vamos a mais uma aula de matemática, regra de 3 simples e composta. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. Nesse sentido, na regra de 3 simples, é necessário que 3 valores sejam apresentados, para que assim descubra o quarto valor. Em outras palavras, a regra de 3 permite descobrir um valor não identificado, por meio de outros 3. A regra de 3 composta, por sua vez, permite descobrir um valor a partir de 3 ou mais valores conhecidos. Vamos fazer um exercício sobre esse conteúdo. Primeira questão. Para fazer o bolo de aniversário, utilizamos 300 gramas de chocolate. No entanto, faremos 5 bolos. Qual a quantidade de chocolate que necessitaremos? Então, a primeira coisa a fazer, turma, é agrupar as grandezas da mesma espécie em duas colunas. Então, eu tenho aqui a coluna, a quantidade de bolos e a coluna de massa que é dada em grama. Então, aqui, um bolo eu gasto 300 gramas para fazer. 5 bolos eu vou precisar de mais que 300 gramas ou menos que 300 gramas. Como nós já vimos o assunto grandezas, nós vimos que tem dois tipos de grandeza, né? Grandeza diretamente e grandeza diretamente quando eu aumentar uma, a outra aumenta na mesma razão da primeira. Então, grandeza diretamente. Ou quando eu diminuir uma, a outra diminui na mesma razão da primeira. Então, ambas são grandezas diretamente e a gente vai adotar seta para baixo, ok? Então, aqui tem a variável, é a grandeza massa, então seta para baixo, grandeza diretamente. Agora aqui, se com 300 gramas eu faço um bolo, para eu fazer 5 bolos eu vou precisar de mais que 300 gramas ou menos que 300 gramas? Mais, né? Se eu aumentei a quantidade de bolos, eu vou precisar de mais massa. Então, aumentou, grandeza direta. Seta para baixo. Pronto, feito isso aqui, a gente vai armar a proporção. Então, vai ficar como? Armando, vai ficar 1 está para 5, né? Assim como 300 está para x. Aí aqui a gente aplica a propriedade fundamental das proporções. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quanto é que é? 1 vezes x, 1x, né? 5 vezes 300, 1.500. Então, aqui eu vou precisar de 1.500 gramas, ou seja, 1,5 kg de chocolate para poder fazer esses 5 bolos. Tudo bem? Note que trata-se de um problema com grandezas diretamente proporcionais, ou seja, fazer mais 4 bolos ao invés de 1 aumentará proporcionalmente a quantidade de chocolate acrescentado. Lisa vai realizar uma viagem em São Paulo. Lisa demorou 3 horas numa velocidade de 80 km por hora. Assim, quanto tempo seria necessário para realizar o mesmo percurso numa velocidade de 120 km por hora? A primeira coisa a fazer é agrupar os dados, né, correspondentes em duas colunas. Então, vamos aqui agrupar. Olha só, identificando as grandezas. A grandeza velocidade, que é dada em quilômetros por hora. A grandeza tempo, que é dado em horas. Tá? Em horas. Agora vamos ver aqui, identificar que tipo de grandezas são elas. Então, em 3 horas ele faz um percurso desenvolvendo uma velocidade de 80 km por hora.
Se eu aumentar para 120 km por hora a velocidade, ele vai gastar para percorrer esse percurso em mais de 3 horas ou menos de 3 horas. Se ele aumentou a velocidade, vai diminuir o quê? O tempo, né? Então, grandeza inversa. Então, grandeza inversa é quando eu aumentar uma, a outra diminui. Ou quando eu diminuir uma, a outra aumenta. Qual é o sentido da flecha? Para cima. Tá? Então, vamos armar. A grandeza que tem a variável desconhecida, aqui que é o x, né? Seta para baixo. A que tem velocidade, a gente viu que é grandeza inversa, né? Então, seta para cima. Agora eu vou armar a proporção, olha só. Armando a proporção, vai ficar... A seta está saindo de 120, chegando em 80. Então, vai ficar 120 sobre 80. Ó. 120 está para 80. Assim como 3 está para x. 3 está para x. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 120 vezes x, 120x. 80 vezes 3, 240. Passando 120 para o outro lado, né? Fica 2 horas. Então, ó, ele vai gastar 2 horas para fazer esse percurso. Olha lá. Seta para baixo. Grandeza diretamente proporcional. Agora essa aqui. Ó. Se em 7 dias ele leu 8 livros em 6 horas, se eu diminuir, né, para 4 dias, ele fará a leitura desses 8 livros em menos de 6 horas ou mais de 6 horas. Mais, né? Vai ter que aumentar. Então, se uma diminuiu e a outra aumentou, é uma grandeza direta ou inversa? Inversa. Sentido da flecha para cima. Essa daqui, grandeza direta. Agora é só armar a proporção, ó, fazer bem aqui em cima. Ó. Primeira grandeza que tem o elemento desconhecido, que é tempo dado em hora, a gente vai botar na frente. Ó. 6 está para x, assim como aí faz o produto das outras duas, ó, de acordo com o sentido da flecha. 8 está para 8, aí você bota, ó, 8 está para 8, que multiplica aqui, ó, 4 está para 7, ó, 4 está para 7, que a seta sai de 4 chegando em 7, então 4 fica em cima. Aí vamos simplificar tudo aqui, ó. Essa multiplicação, ó, vai dar 8 por 8 dá 1, 8 por 8 dá 1. Então vai ficar agora assim, ó. 6 está para x, assim como 1 vezes 4, 4, 1 vezes 7, 7. Né? Agora, produto dos meios é igual ao produto dos extremos. 4 vezes x, 4x. 7 vezes 6, 42. X igual a 42 dividido por 4, que eu posso simplificar ainda por 2, fica 21 sobre 2, né? Você pode simplificar ainda. Dividir 21 por 2 vai dar 10,5, né? 10,5, ou seja, 10 horas e meia é o que ele vai gastar para ler esses 8 livros em 4 dias. Perfeito? Deu para entender? Pronto, aqui é a resposta. Até a próxima aula. Tchau, pessoal.